Olá pessoal, bom dia. No canal existem dois vídeos sobre o uso de biomassa de leguminosas na compostagem como fonte de nitrogênio em substituição aos estercos animais. Eu considero esta prática bem interessante, principalmente para as propriedades que não têm criação de animais. Porém, fica uma dúvida: será que a qualidade do composto orgânico produzido com biomassa de leguminosas apresenta a mesma qualidade do composto orgânico produzido com estercos animais? É o que a gente vai ver neste vídeo. Bom, nessas primeiras imagens, a gente observa uma compostagem usando biomassa de glicídia como fonte de nitrogênio. Então, do lado direito, a gente vê as plantas de glicídia, a biomassa coletada, principalmente os ramos verdes mais enfolhados, tá certo? Que tem um maior teor de nitrogênio e de outros nutrientes, tá certo? E na parte de baixo, a gente observa a pilha de compostagem sendo montada. O ideal seria se esse material fosse triturado, mas não tendo a possibilidade, a gente utiliza dessa forma mesmo, tá certo? E do lado direito abaixo aqui, a gente vê uma pilha já totalmente elaborada, né? Usando aparas de grama, o material proveniente, né, da poda de gramados, tá certo? Então, aparas de grama mais biomassa de leguminosas, no caso aqui, glicídia. Aqui a gente vê outro processo de compostagem, utilizando biomassa de glicídia como fonte de nitrogênio. Neste caso aqui, o processo já está um pouco mais adiantado, né? Então a gente vê aqui que as folhas do lado esquerdo superior, as folhas já estão iniciando o processo de decomposição, enquanto os ramos mais lignificados ainda permanecem. Na figura abaixo, a gente vê as folhas, né, sendo decompostas e os ramos mais lignificados também permanecendo. No lado direito superior, a gente observa também uma rápida decomposição das folhas e os ramos permanecendo. E no final, do lado esquerdo abaixo, do lado direito abaixo, a gente observa já o composto pronto armazenado, tá certo? Então, realmente fica resíduos, né, de ramos lignificados da glicídia, né, que não foram decompostos pelo micro-organismo, mas isso não vai afetar a qualidade final do composto orgânico. Se a gente for utilizar esse composto orgânico no campo, a gente utiliza dessa forma mais grosseira mesmo. Se for utilizar no cultivo de vasos, a gente passa por uma peneira de malha grossa, como a gente já viu em outros vídeos, tá certo? Então, a gente daqui para frente vai ver em relação à qualidade de teores de nutrientes nesse composto. Será que é maior ou menor? Então, aqui a gente observa, né, um experimento que foi realizado em aulas práticas da disciplina, usando diferentes fontes de nitrogênio na compostagem. Então, a compostagem aqui, se a gente observa na parte esquerda superior, é a paras de gramas, tá certo? E utilizando como fonte de nitrogênio biomassa de leguminosas, no caso aqui a glicídia, como a gente viu anteriormente, e a pilha do lado direito aqui, utilizando esterco de ovino como fonte de nitrogênio, tá certo? É uma pilha padrão, uma pilha de 2,5 metros de largura por 2,5 metros de comprimento e cerca de 1,20 m, 1,30 m de altura, que é a pilha que geralmente a gente confecciona nas aulas práticas. E depois de cerca de 2,5 meses, 3 meses, foram retiradas amostras dos compostos orgânicos produzidos, e aqui a gente tem o resultado, tá certo? Então, observando na parte superior, em relação aos macronutrientes,
Em relação ao nitrogênio, o composto orgânico produzido com esterco ovino ligeiramente superior, com relação ao fósforo, um teor maior de fósforo também, no composto proveniente do esterco. Em relação do potássio, bem próximo, do cálcio um pouco superior, magnésio ligeiramente também superior. Em relação ao enxofre, o composto proveniente de biomassa ligeiramente superior, e com relação aos micronutrientes também a gente vê que o composto orgânico proveniente de esterco de animais com uns teores, né, em relação a zinco ligeiramente superior, ferro bem próximo, manganês ligeiramente superior, cobre superior, e com relação ao boro, igual, tá certo? E o pH muito próximo um do outro. O pH do composto com glicerida é 7 e do estercos animais 6,9. Então a gente vê que tem uma ligeira superioridade do composto orgânico produzido com esterco ovino, tá certo? Mas a gente vai ver posteriormente que essas diferenças não vai afetar tanto a qualidade do composto orgânico nas adubações das plantas, tá certo? Bom, por que que, principalmente em relação ao fósforo, os compostos orgânicos produzidos com biomassa de leguminosas apresentam, né, teores menores de fósforo? Em função das biomassas vegetais, de um modo geral, se a gente observa aqui na coluna do fósforo, apresentarem teores de fósforos bem abaixo dos teores que a gente encontra nos estercos animais, tá certo? Mesmo em relação às leguminosas, que a gente observa aqui, acompanhando a seta, né? Cerca de 0,5% mais ou menos de fósforo. Quando a gente observa os estercos animais, o teor de fósforo é bem superior, com exceção do esterco de equinos, tá certo? Então, em função dessa maior teor de fósforo nos estercos animais, o composto orgânico produzido com estercos animais geralmente apresenta um teor de fósforo maior. Com relação ao nitrogênio, a gente observa que as leguminosas apresentam teores de nitrogênios bem próximos aos teores de nitrogênio encontrados nos estercos animais, e com relação ao potássio também, os teores de potássio das leguminosas, na biomassa das leguminosas, bem próximos também dos estercos animais, tá certo? Então a diferença maior realmente fica em relação ao fósforo, tá certo? Observando esses outros dados aqui, a gente observa novamente, né, que os teores de fósforo na biomassa de leguminosas são bem inferiores aos teores encontrados nos estercos animais, tá certo? Os dados anteriores foram tirados do livro do Kiel, que a gente vai citar a literatura posteriormente, né? E esses dados aqui, parte, são obtidos em trabalhos desenvolvidos durante as aulas práticas, e outros foram tirados dessa literatura que a gente vai citar posteriormente também. Então, confirmando realmente que as biomassas vegetais apresentam um teor menor de fósforo. Com relação ao nitrogênio, a gente observa aqui que algumas leguminosas apresentam teores até superiores aos estercos animais. E com relação ao potássio, tá certo? As leguminosas apresentam teores bem semelhantes aos estercos animais. Bom, observando os dados, né, que foram obtidos, né, no trabalho anterior, nós repetimos, né, o mesmo procedimento, só que utilizando agora palha de milho, em vez de aparas de grama. Então foi realizada uma compostagem usando palha e sabugo de milho, tá certo? Como fonte de carbono, né? E cama de aviário e biomassa de glicídia como fonte de nitrogênio, tá certo? Então,
foram montadas 4 pilhas de compostagem, duas utilizando 4 partes de palha de milho para uma parte de cama de aviário, ou seja, 4 carrinhos de palha de milho, um carrinho de cama de aviário. E no caso da biomassa de glicídia, nós utilizamos 4 partes de palha de milho para 2 de glicídia. Então, na hora da montagem da pilha, colocava-se 4 carrinhos de palha de milho e 2 de biomassa de glicídia. Por que essa relação mais estreita, né? Uma maior quantidade de biomassa de glicídia? Porque são ramos enfolhados, apresentam uma menor densidade, né? Então a gente tem que realmente colocar uma quantidade maior de biomassa em relação aos estercos animais, tá certo? Que apresentam uma densidade maior, maior teor de matéria seca também. Então, por isso, essa relação mais estreita, 2 para 1 de palha de milho para 1 de biomassa de leguminosa. As pilhas montadas foram semelhantes ao trabalho anterior, cerca de 2,5 metros de largura, comprimento 2,5 e altura entre 1,20 e 1,30 metros, tá certo? Essas são as dimensões mínimas, né, que a gente considera para uma boa retenção de umidade e de calor nas pilhas de compostagem. Então, como a gente comentou anteriormente, né, na pilha 1 foram 4 partes de palha de milho e sabuco e 1 parte de cama de frango, e na pilha 2, né, foram 4 partes de palha de milho e sabuco e 2 partes de glicídia, sendo realizada 2 pilhas de compostagem de cada dessas proporções, para a gente ter pelo menos uma repetição, 2 repetições, né? Neste trabalho nós realizamos a análise química da cama de aviário utilizada, como a gente observa nesses dados aqui, fornecido pelo laboratório, tá certo? Então, é uma cama de aviário com um teor até relativamente baixo de nitrogênio e teor relativamente bom de fósforo e bom de potássio também, tá certo? E a biomassa de glicídia também foi feita uma análise, né, mostrando um teor de nitrogênio superior, né, no caso aqui em relação à cama de aviário, menor de fósforo, de potássio bem próximo, né, de cálcio menor, de magnésio bem próximo e de enxofre também menor, tá certo? Então, para a gente ter um controle melhor do que realmente estava acontecendo nas pilhas de compostagem. E aí, 2 meses após a montagem das pilhas de compostagem, o manejo das pilhas foi feito da seguinte forma, né? Durante o primeiro mês foi realizada uma revirada das pilhas, né, por semana, tá certo? Então, no primeiro mês, as pilhas foram reviradas 4 vezes, no segundo mês foram reviradas 2 vezes, né? E depois foi deixado ali cerca de 15 a 20 dias descansando em um ambiente protegido para poder realmente terminar o processo de cura do composto, tá certo? Então, no final, no campo, a gente observa um composto mais grosseiro, né? Principalmente em relação quando a gente usa a glicídia. Então, muitos ramos lignificados da glicídia permanecem no final do processo de compostagem, mas quando a gente coa, né, esse material para utilizar em experimentos de vaso, né, e umedece esse material, então, aparentemente, os compostos orgânicos ficam muito parecidos um ao outro, tá certo? Então, é só uma aparência física. E foram realizadas também análises químicas desses 2 compostos, né, para poder verificar as diferenças. E aqui nós temos, novamente, né, o composto 1, que é usando a cama de frango, e o composto 2, usando a glicídia como biomassa. Com relação à densidade, as densidades foram muito próximas, né? Tá certo? Isso do composto coado, tá certo? Porque para a gente mandar para o laboratório, a gente tem que fazer uma
coar esse material previamente. Então, antes de mandar para o laboratório, nós fizemos a densidade, 521 gramas por litro, e a densidade do composto com glicídia, 504, bem próximo. E é o que a gente espera mesmo. Um composto curado, ele tem realmente a densidade de cerca de 500 gramas por litro, tá certo? Com relação aos teores de nitrogênio, foram semelhantes, tá certo? Com relação ao teor de fósforo, o composto de glicídia foi teor menor de fósforo. Com relação ao potássio, foram bem próximos. Com relação ao de cálcio, o teor de glicídia foi menor. Em relação ao magnésio, ligeiramente menor também. O enxofre, ligeiramente menor, tá certo? Aqui, sódio, também menor. E com relação ao pH, foram bem próximos, 7,29 e 7,14. Então, os compostos orgânicos curados, estabilizados, ele tem um pH próximo de 7 mesmo, tá certo? Quase todos. E com relação aos micronutrientes, né? Com relação a zinco, o teor de zinco no composto de glicídia menor. Com relação a ferro, foram bem próximos, tá certo? Com relação a magnésio, manganês também bem próximo. Com relação de cobre, ligeiramente inferior. E com relação a boro, também bem próximo, tá certo? Então, para ter uma comparação mais real, o que a gente fez? A gente pegou esses dados do primeiro experimento, do segundo, e tiramos uma média para comparar, né, utilizando os dois experimentos. Então, nós fizemos o quê? Os dois compostos orgânicos produzidos com biomassa de glicídia, o primeiro com a para de grama e com palha de milho. E fizemos a média dos teores de macronutrientes, tá certo? E aqui também nós pegamos os dois compostos orgânicos produzidos um com esterco ovino, o outro com cama de aviária. E tiramos a média, tá certo? E depois nós comparamos as médias para ver se existiam diferenças significativas. Então, em relação ao nitrogênio, nós observamos uma média, uma diferença entre os valores de 0,10, correspondente a menos 6% no composto orgânico produzido com glicídia. Quando comparamos as médias do teor de fósforo, né, nós observamos uma redução de 80% em relação ao fósforo, tá certo? Em relação ao potássio, as médias foram iguais. Então, isso é muito importante, né? Porque o potássio realmente é o elemento mais extraído para a maioria das culturas. Então, como não houve diferença, mostrando realmente uma boa qualidade do composto orgânico produzido também com glicídia. Com relação ao cálcio, a gente teve uma redução de 52% em relação ao composto produzido com glicídia. Com relação ao magnésio, cerca de 17%, enxofre 12%, e o pH podemos dizer que eram praticamente iguais, 7,07 e 7,09 as médias, tá certo? Então, a gente observa que as maiores diferenças foram em relação ao fósforo e em relação ao cálcio, tá certo? Então, apesar dessas diferenças, se a gente for considerar, né, a demanda dos nutrientes pelas culturas, nós já falamos em um vídeo anterior sobre adubação orgânica e fósforo no solo. Quando a gente faz adubações orgânicas sucessivas, ocorre um acúmulo de fósforo no solo, pelo fato das culturas extraírem pouco fósforo do solo, tá certo? Não significa que o fósforo não é importante para as culturas, mas as culturas, de modo geral, exportam pouco. E como o fósforo dos compostos orgânicos está na forma orgânica, é menos adsorvido para o solo, então, realmente, a quantidade de fósforo disponível para a cultura ali é o suficiente. Então, a gente não precisa de preocupar tanto com o fósforo quando a gente faz adubações sucessivas, utilizando uma quantidade
relativamente boa de composto orgânico, como a gente já comentou em outros vídeos, né? E em relação ao cálcio, apesar dessa diferença de cerca de 52%, se a gente for observar aqui, acompanhando a seta, os teores de cálcio, apesar da diferença, ainda permanece bem elevado, inclusive até superior que o de potássio. Então, os compostos orgânicos, mesmo provenientes, né, do uso de biomassa de glicídia, apresentam um bom teor de cálcio e uma boa relação cálcio-magnésio, 0,93 para 0,30, 3 para 1. Então, é uma relação muito boa para a maioria das culturas. Então, o que a gente observa? Que apesar dos teores serem ligeiramente inferiores, né, de nutrientes do composto orgânico produzido com biomassa, ainda assim, esses compostos orgânicos são de excelente qualidade e devem ser realmente produzidos e utilizados pelos agricultores, principalmente os agricultores, né, que não apresentam criação de animais na propriedade, tá certo? E é uma prática altamente sustentável, utilizando biomassa de leguminosas que fixam, né, o nitrogênio do ar, ok? Bom, com relação aos dados retirados, né, que a gente apresentou anteriormente, foram retirados dessas duas literaturas, tá certo? Vocês podem consultar essas literaturas. E, por hoje, seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem lá no canal que eu irei responder. Um forte abraço. Obrigado.